Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos falar nessa aula de redação do gênero textual que nós trabalhamos na nossa última produção textual, né? No caso, nem todos fizeram, uma pena, mas alguns fizeram, que foi o relato de memórias. A vida não é o que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. Gabriel Garcia Marques. Então, a gente nem sempre a gente está voltado para o que a gente está vivendo no presente. Muitas vezes a gente tem aquela necessidade de relembrar momentos da nossa vida, né? Porque até que a imagem dessa ampulheta que representa o passado do tempo, porque a nossa vida ela vai sendo construída ao longo do tempo. E nesse processo nós vamos registrando o quê? Memórias da nossa vida. Então, o relato de memórias é um gênero textual escrito em primeira pessoa, em que o autor evoca o passado, procurando relembrar acontecimentos que trazem à tona experiências, objetos e pessoas que marcaram a sua vida. Então, duas características importantes do gênero relato de memórias: o foco narrativo, né, que é o narrador em primeira pessoa, ou seja, vai ter lá um narrador, um eu, narrando as suas memórias, contando alguma memória sua, né, algum fato do passado, e a questão do tempo, né, que no caso é o passado, ok? Nessa aula, nós estaremos analisando algumas redações foram feitas, né, para a gente ver como podemos aprimorar a nossa escrita, ok? Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho do livro Salto para a Vida, a história de Lea Mamber, né? Foi escrito pela Célia Valente. Coincidência, foi um livro que eu li agora nesse período de quarentena que trata do gênero relato de memória. Ok? Então vamos ler aqui. Durante o inverno a vida era dura. Por 6 longos meses, de novembro a abril, as janelas sempre fechadas ficavam cobertas de gelo. Desenhávamos nos vidros com o dedo e imaginávamos: isto é uma árvore, este outro um esquilo. Quando a primavera chegava, o gelo começava a derreter devagarinho. Eu ficava quase todo o tempo debaixo das cobertas. À noite, dormia com minha mãe na mesma cama. Uma aquecia a outra. Sair de casa só se fosse preciso, e só com roupas muito quentes. Eu tinha um bom casaco marrom com gola de pele que havia sido costurado em casa. Uma vez em março, quando já estava degelando, caí e me sujei de lama. Cheguei em casa tão infeliz, mas Elka não me deu bronca. Apenas disse, compreensiva: não faz mal, vamos limpar. Algum tempo depois, ela comprou 2 cortes de lã, um branco e um azul marinho, e fez um vestido azul de pregas. O fundo era branco. Com esse vestido e os sapatos bem escovados, antes de sair eu nunca esquecia de escovar os sapatos. Eu me sentia a menina mais linda do mundo. Então, gente, Lea Mamber foi uma sobrevivente do Holocausto. O Holocausto foi aquela perseguição dos judeus, né? Aquele acontecimento ali da Segunda Guerra, onde os alemães, né, fizeram os campos de concentração no intuito de aprisionar e matar os judeus. Então a Lea Mamber foi uma sobrevivente, que acabou, depois de tudo, né, vindo embora para o Brasil. E nesse trecho, nesse livro, ela relata tudo isso, a experiência dela, essa memória dela, né, desde a infância, quando começou essa questão da guerra, da perseguição ao povo dela, que era o povo judeu, né? E aí ela vai rememorando também, vai relembrando também como era a infância, como era o lugar, né? Em que ela vivia, certo? Então a gente vai analisar para aprimorar a nossa escrita. Eu selecionei 3 redações, uma de cada turma, para a gente analisar, ver como a gente pode melhorar a escrita, ok? Então, relato de memória da autoria de um aluno ou aluna do primeiro ano. Lembro-me como se fosse hoje dos ensinamentos do meu pai. Mesmo sendo uma família pobre, mas éramos felizes.
Na minha família continha 5 pessoas. Eu, minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos, mas em 2009 minha família foi desfeita. Esse ano foi o pior da minha vida. Lembro que tive que ir a um médico. As palavras que ele me disse eu nunca esqueci. Seu pai foi morar em um lugar melhor, foi morar no céu. Eu não tinha entendido, muito sem entender, muito, fomos para casa. Chegando lá, minha mãe mandou eu e meus irmãos tomar banho, sair para o enterro. Chegando lá, eu vi o meu pai em um caixão. Minha mãe mandou eu tocar no rosto do meu pai. O rosto dele estava frio. Foi a última vez que eu vi meu pai. Foi aí que eu entendi que eu não ia ter mais meu pai ao meu lado. Sem pai, 3 filhos pequenos, faltou aqui a palavra, mas deve ter sido minha mãe, né? Talvez a intenção era dizer minha mãe, achou melhor morar em outra cidade chamada Carnaubais. Passamos por muitas dificuldades, mas estamos bem. Então, pessoal, os textos foram digitalizados, mas eu mantive aqui a fidelidade à escrita para a gente justamente analisar, né, a escrita desses textos e ver como a gente pode aprimorar. Bom, então, o primeiro, o principal falha foi percebida na maioria dos textos foi a questão da pontuação, coisa que realmente nós precisamos melhorar bastante, certo? A pontuação, textos narrativos que a gente conta uma história, que a gente narra uma história, a gente precisa usar muito o ponto final, a vírgula. Senão o texto, em alguns momentos, vai ficar difícil de entender, né? Então, o texto aqui está dentro do gênero, né? Gostei muito do texto, inclusive foi um tema que outros alunos fizeram, né? Essa memória da perda, do falecimento de alguém, bem legal. Aqui algumas, primeiramente, questões positivas do texto, né? Dentro do gênero, o texto está interessante, bem expressivo. Temos até que o uso de um recurso linguístico, ó, da figura de linguagem, né? Seu pai foi morar em um lugar melhor, foi morar no céu. Quem lembra dessa figura? O eufemismo, né? A suavização de uma ideia, no caso aqui da ideia de morte. Aqui o texto foi bem organizado, né? Os parágrafos, início, meio e fim, a conclusão. Faltou só um títulozinho para deixar o texto mais interessante, ok? Vamos analisar aqui o texto. Lembro-me como se fosse hoje dos ensinamentos do meu pai, mesmo sendo uma família pobre, olha só. Mas éramos felizes. Aqui, mesmo sendo uma família pobre, ó, tem o acento da palavra família, que poderia ter uma vírgula, mesmo sendo uma família pobre, vírgula, nós éramos felizes. Então, alguns problemas de acentuação. A palavra família, éramos, palavra médico, ok? Problemas de concordância, no caso aqui, ó. Eram 5 pessoas, eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. No caso aqui, ó, problema de coesão textual, ficou confuso. Por quê? Por falta da pontuação. Eu e meus 2 irmãos, vírgula. Aí, uma questão que também foi muito recorrente nas redações, né? A troca, o uso de mais e mas. Então, mais é advérbio, mas é conjunção. Mais a gente usa para diferenciar a quantidade. Uma coisa que é mais que outra, né? Ele é mais alto que o colega. Então aqui é a conjunção. Mas em 2009 minha família foi desfeita. Ponto. Esse ano foi o pior da minha vida. Lembro que aí tem um problema com a palavra tive, né? Eu lembro que tive, tem esse R. As palavras que ele me disse eu nunca esqueci. Uma coisa interessante aqui, ó. Apesar das aspas que o autor do texto aqui usou, sinalizando que é a fala de outra pessoa, quando a gente vai destacar num texto narrativo um discurso direto, ou seja, uma pessoa vai falar no texto, uma outra pessoa que não é o narrador, como é que a gente procede? Ó? As palavras que ele me disse eu nunca esqueci. 2 pontos. Parágrafo, travessão. Seu pai foi morar em um lugar melhor, foi morar no céu. Ponto. Aí outro parágrafo que daria continuidade ao texto. Daria continuidade ao texto. Eu não tinha entendido muito. Ponto. Sem entender muito, vírgula,
Fomos para casa. Ponto. Chegando lá, ó, outro acento que faltou, vírgula. Minha mãe mandou eu e meus irmãos. Olha só, um problema aqui, concordância de regência, concordância verbal. Ó. Eu e meu irmão, nós, né? Nós tomarmos banho. Aí um problema aqui de coesão precisaria ser melhorado. Ponto. Uma sugestão que poderia ser: então saímos para o enterro. Chegando lá, vírgula, eu vi meu pai em um caixão. Ponto. Minha mãe mandou eu tocar no rosto do meu pai. Ponto. O rosto dele estava frio. Olha só, gente, como melhora a fluidez do texto aqui, ó, como ele usou a pontuação, ele ou ela, né? Usou a pontuação aqui direitinho, nessa parte, ó, o texto ficou mais claro. Foi a última vez, ó, o acento aqui de última, que eu vi meu pai. Ponto. Foi aí que eu entendi que não ia ter mais meu pai ao meu lado. Sem pai, vírgula, 3 filhos pequenos. Sem pai e 3 filhos pequenos, faltou aqui a palavra, né? Provavelmente minha mãe achou melhor morar em outra cidade, vírgula, chamada Carnaubais. Passamos por muitas dificuldades, vírgula, mas estamos bem. Então aqui a palavra ela não é no plural, é no singular. Ok? Vamos agora analisar aqui um relato de memória do primeiro ano B. Lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, minha mãe me contando que iria fazer meu aniversário de 15 anos. Fiquei muito ansiosa, pois eu nunca tinha ganhado uma festa só para mim. Minha mãe ganha pouco, mas fez das tripas coração para realizar meu sonho, pois era tudo que eu sempre sonhei. Foi muito emocionante, sempre que falava da festa meu coração batia forte, que quase saía pela boca, pois eu estava muito feliz e muito ansiosa. Eu participava de tudo, na escolha da decoração, do bolo e do vestido. Todos na minha família se uniram para realizar meu sonho. Minha irmã comprou o bolo, era o bolo mais lindo do mundo. Minha mãe alugou o vestido e minha tia toda a decoração. Meu vestido era amarelo, que eu amei. Quando chegou o dia, meu coração batia tão forte que pensei que iria ter um treco. Foi a festa mais linda do mundo para mim. Todos estavam lá, minha família, amigos e minha antiga professora que tenho como minha segunda mãe. Eu chorei muito. Vou lembrar para sempre da minha festa de 15 anos. Então, relato de memória bem legal, né, que traz aqui a recordação da festa de 15 anos. Então, provavelmente, a autora é uma menina, né? Ok, gente? Então, o que é que poderia ter sido feito aqui? Aprimorando a escrita. Ter organizado melhor os parágrafos, haver a questão da pontuação, alguns problemas de concordância, ok? Então aqui, por exemplo, ó, não teve o ponto finalizando aqui o parágrafo, certo? Então lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, minha mãe me contando que iria fazer meu aniversário de 15 anos, ó, ponto. Fiquei muito ansiosa, pois eu nunca tinha ganhado uma festa só para mim. Minha mãe ganha pouco, mas olha de novo aquele problema lá do mais e do mas, né? Mas fez das tripas coração para realizar meu sonho, pois era tudo que eu sempre teve uma repetição aqui, desnecessária, sonhei. Foi muito emocionante, sempre que falava da festa meu coração batia forte. No caso aqui, no lugar desse que, poderia ser e quase saía pela boca, pois eu estava muito feliz e muito ansiosa. Eu participava de tudo. No caso aqui, ó, ficar melhor, poderia ser no caso do nasce ou da. Eu participava de tudo, da escolha da decoração, do bolo e do vestido. Ponto. Todos na minha família se uniram para realizar meu sonho. Minha irmã comprou o bolo, era o bolo mais lindo do mundo. Minha mãe alugou o vestido e minha tia, no caso aqui essa vírgula está inadequada, não é necessário, toda a decoração. Ponto. Meu vestido era amarelo, vírgula, que eu amei. Ponto. Quando chegou o dia, meu coração batia tão forte que pensei que iria ter um treco. Foi a festa mais linda do mundo para mim. Todos estavam lá. Que ponto, né? Foi a festa mais linda do mundo para mim. Ponto. Todos estavam lá. Ponto. Minha família, amigos e minha antiga professora que tenho como minha segunda mãe. Eu chorei muito e vou lembrar para sempre da minha festa de 15 anos. Certo? Então, são formas aí que a gente os pontos que a gente poderia melhorar no texto, né? Então, caso aqui
O título também deixaria o texto mais interessante. E agora vamos analisar o texto do primeiro ano C. No caso aqui, nós agora temos um texto com o título, né? Brincadeiras da minha infância. Ó, eu como leitor já me situo, já sei do que é que o narrador, que tipo de memória o narrador vai trazer à tona, né? Vai falar sobre brincadeiras, vai falar sobre a infância dele. Lembro bem eu com meus 9 anos a 12 anos de idade. Adorava sair para ir brincar com meus primos. Era um tempo bom, cheio de doçura, tempo que não volta mais. As minhas brincadeiras preferidas eram carimba e se balançar num balançador que tinha na casa dos meus primos. O carimba eu gostava e ainda gosto, pois tem toda aquela emoção de ser carimbada. Meu irmão não gostava muito que eu brincasse, porque tinha medo de eu me machucar. Já do balançador eu gostava daquele vento batendo no meu rosto. Sentia uma calma enorme. Era como se o tempo parasse ali mesmo, com o som dos pássaros. Não tinha pressa alguma. Por vezes queria que o tempo voltasse para viver tudo isso novamente. A infância é realmente uma coisa ótima. Aqui um relatozinho de memória mais curtinho, mas dentro do gênero, né? Talvez faltou escrever um pouquinho mais, né? Trazer um pouquinho mais de informação, certo? Dá mais volume ao texto, mas o texto está bem bacana, ok? Problemas os mesmos, principalmente a questão da pontuação. Lembro bem, aqui e já no início aqui um problema de estrutura. Ó. Lembro bem eu com meus 9 anos a 12 anos, repetição desnecessária, né? Poderia ser, ó, lembro bem, vírgula, eu com meus 9 a 12 anos de idade, vírgula, adorava sair para ir brincar com meus primos, ponto. Era um tempo bom, cheio de doçura, vírgula, era um tempo bom, cheio de doçura, vírgula, tempo que não volta mais. As minhas brincadeiras preferidas eram carimba e se balançar no balançador que tinha na casa dos meus primos, ponto, ok. Agora aqui, ó, o carimba eu gostava. No caso aqui, qual seria a forma mais adequada? Do carimba. Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Então, ficaria bem melhor. Do carimba eu gostava e ainda gosto, vírgula, pois tem toda aquela emoção de ser carimbado. Ponto. Meu irmão não gostava muito que eu brincasse, vírgula, porque tinha medo de eu me machucar. Gente, faltou eu falar da questão do porquê. Cuidado com os porquês. No caso aqui está correto, né? Porquê junto, sem acento, a gente usa para responder, para explicar alguma coisa. Porquê separado sem acento para fazer uma pergunta. Então, cuidado com os porquês. No caso aqui está correto, ok? Porque tinha medo de eu me machucar. Então, o eu aqui acho que está desnecessário, né? Tinha medo de me machucar. Ponto. Mas aqui teria que parar. Já do balançador, eu gostava daquele vento batendo no meu rosto. Sentia uma calma enorme. Ponto. Aí o leitor respira. Era como se o tempo parasse ali mesmo, vírgula, com o som dos pássaros. Ponto. Aqui um problema de ortografia, né? Pássaros. Olha a acentuação e o Szinho que faltou. Ponto. Letra maiúscula, não tinha pressa alguma, por vezes queria que o tempo voltasse para viver tudo isso novamente. Ponto. A infância é realmente uma coisa ótima. Ok, pessoal? Então essas foram dicas de como nós podemos aprimorar nossa escrita e o principal alerta que eu dou diante da correção que fiz das redações de vocês vamos pontuar o nosso texto, vamos melhorar a nossa pontuação, certo? É a primeira qualidade de um texto para que um texto seja prazeroso de ler, seja fácil do leitor compreender, né? Dê para o leitor respirar e assimilar as ideias que nós escrevemos no nosso texto. Ok, gente? A nossa atividade será de acordo com a sua turma, né, você irá fazer a correção. Então você irá reescrever um desses 3 textos. Então no caso do primeiro ano A, vão escrever aqui esse relato, né? Vão reescrevê-lo. Só reescrevê-lo do jeito que está? Não. Vão aí aproveitar as minhas dicas, vão melhorar esse texto.
Vocês vão dar uma de professor, né? Português. Vão reescrever o texto, corrigindo, melhorando, fazendo adaptações necessárias, né? Aprimorando a escrita. Os alunos do primeiro B farão a revisão e reescrita desse relato aqui. E primeiro ano C farão a revisão e a reescrita deste relato, Brincadeiras da Minha Infância. No caso, como o do primeiro C está mais curtinho, os alunos do primeiro C podem, né, de acordo com o que já foi, o que está escrito, né, podem acrescentar alguma informação, alguma descrição, não aumentar, não inventar algo mais, né, porque a gente tem que respeitar o relato da memória aqui do autor, mas descrever mais os objetos, né, para ganhar mais aí linhas de escrita, ok? Mas principalmente, pessoal, o objetivo dessa atividade, dessa correção que nós iremos fazer, desses textos, dessa reescrita, para a gente treinar principalmente a pontuação. Então vocês vão aí fazer essas correções e melhorar esses textos de acordo com as turmas de vocês, ok? É isso aí, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!